mais uma vez. Mais uma vez, boa noite a todos. Que Deus possa nos acompanhar nesse momento em que esse mundo tenta destruir a convicção dos cristãos. Tenta, de todas as formas, Oi. Bom, solucionamos aqui o problema do som. E mais uma vez eu quero dar boa noite a vocês. Dizer que é uma oportunidade ímpar que nós temos de estar novamente aqui para honrar e glorificar o nome de Deus. No momento em que o mundo tenta de todas as formas destruir aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Aquilo que a palavra de Deus nos dirige como um conhecimento, o mundo tenta fazer justamente o contrário. Tenho a oportunidade de, pela segunda vez seguida, levar a vocês a palavra nesta semana. Aliás, não nesta semana, porque nós começamos uma agora. Mas quarta-feira, quem esteve aqui viu que eu passei um vídeo de um padre que tentou, de uma forma infeliz, dizer ao mundo que o homossexualismo é um dom de Deus. Isso é só uma tentativa que o mundo tem feito de destruir o que é a palavra de Deus. Nós sabemos que isso é bíblico. Nos últimos dias, o mundo tentaria mudar os tempos e as leis através do falso profeta. Mas há uma coisa que não pode ser destruída e que não deve ser destruída. Aliás, todas as coisas que Deus faz não devem ser destruídas, mas há uma coisa bem normal na sociedade, em que o povo luta para dar uma versão nova a essa atividade, que é a atividade familiar. A família, instituída no Jardim do Éden, foi e sempre será a que Deus deixou para que exista, né? Na tentativa de se modificar a família, o mundo tem criado diversos modos de união, através do homossexualismo, do lesbianismo e tudo mais. Mas a família, para se manter estruturada, ela tem que ter uma harmonia entre pais e filhos. E eu vou tomar como leitura da Bíblia o caso de uma família onde um pai não agiu de acordo com aquilo que tem que ser, de acordo com aquilo que um pai tem que ser. Convido os irmãos a abrir nossas Bíblias em 1 Samuel 2:12. Primeiro Samuel 2:12. Deixa eu pedir aqui o auxílio dos olhos postiços. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai eterno, Pai de amor, Tua palavra está aberta. Permita nesse momento, Senhor, que Tua voz soe aos nossos ouvidos através dela, que possamos entender aquilo que o Senhor nos traz nessa noite como ensinamento e divulgá-lo ao mundo e assim manter firme a Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nos diz o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que,
oferecendo alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote. Dois detalhes. Primeiro, filhos de Eli eram filhos de Belial. E segundo, a função deles, sacerdote. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se ainda cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, o metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhes respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhes dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomará-ei à força. Era pois muito grande o pecado daqueles moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Há alguns detalhes nessa leitura que nós podemos tentar desenvolver um raciocínio. Primeiro, os filhos de Eli eram filhos de Belial. O que é filhos de Belial? Eu fui buscar no dicionário e tem lá: filhos do pecado, filhos da iniquidade. Ou seja, esses moços, eles pecavam tanto que já tinham por adoção, como pai, o próprio pecado, a própria iniquidade, né? E eles tinham uma função de sacerdote. O que é a função de sacerdote? Segundo o dicionário também diz que sacerdote é o ministro que oferecia sacrifício a divindades. Nós sabemos que ainda há no mundo muitas religiões que têm várias divindades. Se nós formos ver, a própria Bíblia relata no livro de Atos, quando Paulo visita o Areópago, que ele vê várias suposições a deuses na Grécia. A Grécia tem deuses para tudo que é situação, né? Então, sacerdote é o ministro que oferecia sacrifício a divindades, aquele que ministra o sacramento da igreja, ou seja, que guia, que dirige a igreja. Mas a principal definição que me chamou a atenção é essa: aquele que tem profissão honrosa ou nobre. A profissão de sacerdote dentro de uma igreja é uma profissão para ser honrada, é uma profissão nobre. Dentro dos ministérios da igreja há um ministério que muitas pessoas podem até pensar o contrário, mas que infelizmente é tido como de menor valor, que é o ministério dos diáconos e diaconisa. Infelizmente são assim. Quando há um irmão que está sem cargo, geralmente aparece alguém para dizer: dá ao menos um cargo de diácono a ele, ou de diaconisa. Mas mesmo essa função, ela exige, segundo a Bíblia, umas características bem peculiares. Vamos ver aí no livro de Atos 6. Quais são as características dos diáconos? Atos 6. Atos 6. 3. Olhe as características do diácono. Um cargo que muita gente supõe ser de menos valor em termos ministerial na igreja. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Os diáconos precisavam ter espírito, ser cheio do Espírito Santo e ter sabedoria. Imagine um juiz e sacerdote, né? Imagine a profissão de juiz e sacerdote. E esses homens eram juízes e sacerdotes. Vou voltar aqui minha Bíblia, que é 1 Samuel 2:12. E como sacerdote,
a ação deles dentro da igreja tinha que ser exemplar. Esses jovens tinham que dar exemplo a toda a igreja, porque eles eram vistos como alguém a ser seguido, certo? Mas não. Olha o que eles faziam. Eles tinham o costume de, quando ia ser oferecido um sacrifício, eles primeiro tiravam o que é dele. Nós sabemos que a Deus é dado a primazia. Que a Deus as primícias de tudo que pegamos, ou seja, as primeiras coisas, tem que ser devotada a Deus. É assim no dízimo, é assim no nosso tempo, é assim naquilo que fazemos. Temos que dirigir nosso pensamento unicamente a Deus, e assim as coisas que Ele mesmo nos diz, tudo será acrescentado, aquilo que precisamos. Mas era costume deles tomar aquilo que era dirigido a Deus para si. Nós não temos prerrogativa para tomar o lugar de Deus em nada, né? E diz assim também, que antes que a gordura fosse queimada, e eles vinham e tomavam. Por que que ressalta a gordura? A gordura era a oferta a Deus. O restante era dado aos sacerdotes e devolvido às pessoas que levavam, para que elas celebrassem a festa, daquela festa que estavam ali sendo realizada em Siló, junto com os amigos. Então a gordura era dedicada a Deus. E ela tinha que ser queimada total, antes que fosse dividido o restante entre os sacerdotes e as esposas. Mas o pecado deles era tão... o descaso deles com Deus era tão grande, que até a gordura eles tiravam para si. Também antes de queimar, seu ofertante, vamos para cá. No final diz, era muito grande o pecado desses jovens, desses moços. Muito grande. Não diz que existe pecado pequeno e grande, não, né? Nós vimos há umas 3 semanas atrás, o irmão Glairton, aqui do Montese. É Glairton o nome dele? Glailton. Jailton. Pois é. Pois bem, ele pregou justamente sobre a dimensão do pecado. E mostrou uma das leituras muito conhecida da Bíblia, que é Tiago 2,10, onde diz que aquele que erra num pecado, num dos mandamentos, erra em todos. Ou seja, todos os mandamentos são iguais. Não existe diferença. Então não tem pecado menor nem maior. Mas o que a Bíblia se refere aqui nesse texto é que o pecado que eles cometiam era um pecado consequente. Eles estavam sempre pecando contra Deus. E a Bíblia diz que... Deixa eu abrir aqui o texto aqui, muito... Página 56. Olha o que nos diz a Bíblia. Em 1 Samuel 2:25. Já estamos em 1 Samuel, olha aí no trecho 25. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Esses jovens costumavam pecar contra Deus. O seu pai, Eli, era mais que eles. Era sumo sacerdote e juiz. E como sumo sacerdote e juiz, ele não poderia de forma alguma ter concedido esses cargos aos filhos dele. Como sacerdote e juiz, ele tinha que ser um exemplo para Israel. E ele era seguido. Quando o pecado se dá numa família comum, hoje em dia, ele não é tão alarmado quando se dá com uma família cristã. Nós que ensinamos, nós que buscamos levar a palavra de Deus ao mundo, temos que dar exemplo. Se acontece algo errado num lar por aí afora, é divulgado, às vezes até por fuxico, por querer deturpar o ambiente da família. Mas quando acontece no lar cristão, essa coisa excede até em 10 vezes mais a importância que ela tem. E aí, nós deixamos de obedecer um dos mandamentos de Deus, ou seja, o terceiro: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Eli, infelizmente,
tomava o nome de Deus em vão juntamente com seus filhos. Eli era um pai displicente, ele era um pai que queria viver na comodidade do lar. Ou seja, não importava o que os filhos dele estavam fazendo lá fora. Mas o que os filhos dele estavam fazendo lá fora chegou a um grau de conhecimento tão grande que ele não tinha mais como fazer vista grossa. Mas ele mesmo não tinha como corrigir seus filhos. Primeiro, ele sabia que a correção levada a seus filhos os levaria à morte. Pecar contra Deus, blasfemar contra Deus, era um pecado castigado por morte, por apedrejamento. Ele não queria isso para os seus filhos. Nem tampouco queria desonrá-los. E ele preferiu ficar calado. Nós, como os pais, como mães, não podemos fechar os olhos para aquilo que nossos filhos fazem. Talvez não tenhamos mais, se não tivermos educado eles desde criança, condições de trazê-los de volta a um raciocínio lógico de seguir a Deus corretamente. Mas fechar os olhos nós jamais podemos fazer isso. Porque fechamos os olhos, estamos pecando contra Deus. Estamos negligenciando aquilo que Deus mandou que façamos, que é educar os filhos que Ele nos emprestou. Não temos filhos, os nossos filhos são de Deus. Só um minutinho. E a infidelidade, irmãos, leva à ruína. A infidelidade leva famílias a ser destroçadas. A infidelidade leva pessoas a cair na desgraça do vício, do alcoolismo, das drogas. Mas Deus ainda está no controle. E como no caso de Eli também, Deus estava no controle. E aí ele mandou um de seus profetas, um de seus discípulos, a Eli. E diz assim, e veio, 1 Samuel 2:29, quem quiser acompanhar. E veio um homem de Deus a Eli e lhes disse, 2:29, assim diz o Senhor, isso é que nós temos que seguir, o assim diz o Senhor e o está escrito. Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os o engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Quando nós nos descuidamos da nossa função de pai, da nossa função de mãe, e deixamos que nossos filhos façam o que querem, nós estamos os honrando. Estamos honrando nossos filhos mais do que a Deus. Quantos pais e mães de família no sábado de manhã, mesmo adventista, deixam de vir à igreja porque o filho vai ter uma partida de futebol para disputar? Quantos pais e mães no sábado pela manhã deixam de vir adorar a Deus porque tem que ir a uma reunião do colégio que seu filho está dando trabalho? Agindo assim, nós desonramos a Deus. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, prometi à sua família, seguindo aqui, Deus prometeu à família que a linhagem de Eli ministraria sempre diante dele. Mas ainda aqui mais à frente diz assim, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Irmãos, obter o desprezo da parte de Deus é a pior coisa que a humanidade pode ter. Nós ainda vivemos nesse mundo pela misericórdia de Deus, segundo Lamentações de Jeremias 3:22, são as misericórdias de Deus que ainda nos mantém vivos. E se nós vivermos em atitude de desonrar o nome dele, ele certamente tomará a causa como sua e agirá. E Deus agindo, ninguém há quem o peça, né? Nós somos tão responsáveis pelos males que poderíamos ter impedido por meio da autoridade paterna ou pastoral, como se nós mesmos tivéssemos praticado. Deixar que nossos filhos desonrem o nome de Deus é como se nós mesmos estivéssemos desonrando. E aqui ele diz que Eli honrava mais seus filhos do que ele próprio. Hoje muitos cometem o mesmo erro, incentivam as más tendências em seus filhos com as desculpas. Eles são muito pequenos. Quando ele crescer, eu os corrijo. E aí quando cresce, que engrossa o pescoço, aí fica difícil. Os maus costumes, os pecados acariciados, são praticamente incorrigíveis. Não há infelicidade maior para os lados do que permitir que os jovens sigam os seus próprios caminhos. Nós vemos isso na sociedade. Jovens que se distanciaram dos pais, que tomaram seus próprios rumos.
tem se acabado cada vez mais cedo, através das drogas, das bebidas. A influência de uma família descontrolada é desastrosa para a sociedade. Aquilo que eu disse, olha o que acontecia com a família de Eli. A vida família de Eli era imitada por milhares de lares em Israel. As ações falam mais alto do que as palavras mais positivas que declaram santidade. Não adianta a gente se vestir de santo, a gente procurar caminhar com santidade, se os nossos atos forem diferentes, né? As ações que praticamos, elas são seguidas lá fora. Teve uma pregação uma vez aqui em que o pastor declarou, foi um pastor que pregou, que disse que tinha um irmão numa igreja, que ele era tido como santo, que ele era tido como, se não fosse ele, aquela igreja já teria sido, digamos assim, levada à perdição. E o povo se guiava por ele, dentro da igreja. Quando foi um certo sábado ele falhou, ele sempre vinha e um certo sábado ele falhou. No domingo também, sem dar nenhuma satisfação à igreja. Na quarta-feira, novamente. Aí no sábado os irmãos, sentindo a falta dele, foram fazer uma visita. E quando chegaram no apartamento dele, estava a polícia e os vizinhos todos horrorizados, um mau cheiro enorme. Ele tinha falecido, vítima do uso de droga. O coração tinha falhado e ele tinha falecido. E no apartamento dele foram encontradas várias revistas pornográficas, fotos de crianças nuas, né? Então, aquilo que o homem era dentro da igreja não traduzia nada ao que ele fazia lá fora. E o que ele fazia lá fora era repetido por muitos dos seus seguidores, né? Então, aquilo que fazemos fala mais alto do que qualquer palavra que venhamos a dizer. Quando as pessoas usam o chamado sagrado para encobrir prazeres egoístas e sensuais, elas se tornam agentes eficazes de Satanás, como Ofni e Finéias. Esse era o nome dos filhos de Eli. Eles podem praticar suas más ações em segredo por algum tempo, porém, quando seu verdadeiro caráter é finalmente exposto, a fé do povo fica a tal ponto abalada que o resultado é muitas vezes a falta de confiança naqueles que ensinam a palavra de Deus. Muitas vezes nós vamos dar um estudo bíblico por aí afora, ou vamos fazer um trabalho como aquele de divulgação dos livros, né? E as pessoas nem acreditam mais. Por quê? Porque outras pessoas que se dizem seguir a Cristo, seguir a Deus, tomaram como de pouco valor aquilo que tem que fazer e criaram até fantasias através das próprias palavras, né? Se um homem... No entanto, os pecados dos filhos de Eli estavam tão entrelaçados com seu ministério. Às vezes os pecados são tão grandes que se misturam com aquilo que é o ministério cristão. Aqueles cujo amor cego pelos filhos os levam a satisfazer os desejos egoístas deles, não repreendendo os pecados nem corrigindo seus erros, mostram claramente que honram a seus filhos mais do que a Deus. Assim como a vida familiar de Eli, a vida de muitos de nós que nos dizemos cristãos, tem sido observada e até imitada por muitos lá fora. O exemplo que damos tem ações mais efetivas do que as palavras que proclamamos. Os males que resultam da infidelidade dos pais são tão grandes em quaisquer circunstância, mas, como eu disse anteriormente, mas tem um peso 10 vezes maior no lar cristão. Que Deus possa nos abençoar, que tenhamos na cabeça sempre e no coração a responsabilidade de que, como pais, devemos conduzir nossos filhos na melhor forma possível. De que, como líderes dentro da nossa igreja, possamos dar o exemplo não só aqui, mas principalmente lá fora. Que possamos levar o conhecimento da palavra de Deus com seriedade, com amor e respeito. Sempre procurando guiar as pessoas da melhor forma. Jesus Cristo certa vez disse que ainda que uma mãe se esqueça de seu filho, trouxe no colo do útero por 9 meses, ele jamais esqueceria de cada um de nós. Que possamos estar sempre no coração de Deus, que possamos ser sempre abraçados por Ele. Esse é meu pedido, é minha oração.